Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha técnico nos primeiros minutos da filmagem da palestra, então a gente resolveu fazer uns minutinhos aqui, eu dizendo para vocês o que eu falei no começo da palestra, e aí a gente vai inserir e vocês continuam então a ver a palestra a partir do momento em que o probleminha técnico foi eliminado, beleza? Então, no comecinho da palestra eu estava dizendo que quando o doutor da lei hebreu perguntou para Jesus qual era o maior dos mandamentos, Jesus respondeu: o maior mandamento é esse: amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. O que ele quis dizer com toda a lei e os profetas? A lei era a Torá, que era o livro sagrado que os hebreus seguiam. Era toda a lei que eles estudavam e que eles seguiam. E os profetas eram todos aqueles profetas que vieram depois e escreveram alguma coisa acerca da lei. Então, tudo que se tinha de material para se estudar acerca da lei judaica era a lei e os profetas. E Jesus veio resumir tudo isso nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a você mesmo. Note que amar ao próximo como a você mesmo, ele está incluindo o amor a si próprio nos dois mandamentos que resumem toda a lei. Ou seja, o amor a si mesmo é algo bastante considerável, bastante importante. E o que a gente vê hoje no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso século, é a falta desse amor próprio, que retrata, entre outras coisas, baixa autoestima, falta de autossegurança, falta de equilíbrio emocional, falta de conhecimento da essência, dos valores essenciais, falta de uma porção de coisa, que faz com que a gente caia em várias crises internas e que acabam se retratando em crises exteriores. Foi isso que eu falei no começo da palestra. Agora a gente volta para lá. Já não basta a gente ver as crises que a gente tem com relação ao homem e à natureza. O homem consome 1,5 vezes o planeta Terra, 1,5 vezes mais rápido do que todos os sistemas, todo o ecossistema tem capacidade para se recompor. Então existe um desequilíbrio na relação homem-natureza. Os conflitos de homem com homem, a violência, as guerras, que a gente ainda vê, também denotam um conflito, uma crise do homem para com o próprio homem e dele para consigo mesmo. Essa, na verdade, talvez seja a origem de todas as crises. Porque o homem que faz a guerra, tem a guerra no seu coração. O homem que desrespeita a natureza, tem o desrespeito no seu próprio coração. Ele ainda não aprendeu o valor do outro, da natureza, que é ele próprio. Então a crise que nós temos de nós para conosco mesmo, talvez seja a maior de todas e a que origina todas as outras. Então nós vemos, com a questão do suicídio, esse mês é o mês da prevenção ao suicídio. Os números do suicídio são alarmantes. Segundo a ONU, em 2016, 883 mil suicídios por ano. Essa é a estatística aproximada. Isso dá mais ou menos 1 a cada 40 segundos. Ou seja, entre nós chegarmos aqui e sairmos daqui, mais ou menos 100 pessoas no planeta vai ter suicidado. É alarmante isso.
Por quê? Talvez a falta de respeito consigo próprio, e nós vamos refletir sobre algumas questões que ocasionam essas rupturas internas, talvez essa seja uma das razões. Longe de mim a presunção de querer diagnosticar as causas do suicídio, da depressão, com muito mais propriedade do que eu falou aqui há poucos dias, o psiquiatra Dr. Neuri. Nós vamos falar aqui sobre o aspecto espiritual da questão. Então, essa falta de rumo, essa falta de entendimento essencial, pode ser um dos grandes causadores da depressão e do suicídio. Vamos refletir sobre alguns aspectos, então, para a gente ver se a gente consegue caminhar nesse raciocínio. Eu fui pedir ajuda para o Emmanuel no livro Refugia-te em Paz, no livro Fonte Viva, no capítulo Refugia-te em Paz, e lá eu encontrei o seguinte parágrafo: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, ou seja, já existia naquela época, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, como a música, no vai e vem. Uns chegam, outros saem. Uns chegam para ficar, outros vão para nunca mais. Então aquelas pessoas que iam ver Jesus falar, aquele profeta que estava sendo tido como um profeta diferente, que falava mais com o olhar e com o exemplo do que com as palavras, as pessoas estavam curiosas para vê-lo. Então ia gente da Galileia toda para procurar ouvir o que Jesus tinha para falar e para estar junto de Jesus. Então era uma multidão estressada, era uma multidão apressada, uma multidão inquieta, já naquela época. Muito semelhante à multidão de hoje, que vai e vem, inquieta, estressada. Quanto mais equipamento eletrônico para facilitar a vida, menos tempo a gente tem. Então, já naquela época e hoje, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, sem rumo, entre a procura desorientada e o achado falso. Não sabe o que procura. Sabe aquela frase, para aquele que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável? Se eu não sei o que procuro, eu estou perdido. E aí alguém vem e me diz, para você ser feliz, você tem que ter isto. Para você ser feliz, você tem que ter aquilo. E eu vou atrás disso. E eu vou atrás daquilo. Para você ser feliz, você tem que ser bonito, bonita. Então eu vou atrás da beleza. Para você ser feliz, você tem que ter projeção e fama. Então eu vou atrás da projeção e vou atrás da fama. É uma busca desorientada. E se às vezes eu consigo a riqueza, a beleza, a fama, a projeção, frequentemente eu percebo que não encontrei a felicidade. Então é o achado falso. Me disseram que era assim. Eu fui atrás porque eu estou desorientado, eu não sei onde procurar. Eu fui procurar aquilo que me disseram que ia me fazer feliz. E eu não achei a felicidade. Entre a procura desorientada e o achado falso. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. A nossa geração de pais que estamos educando ou educamos, os jovens da geração Y, que nasceram aí na década de 90 e 2000, é tudo diferente, né? Não tinha manual. A educação que a gente precisou dar para eles num mundo em constante transformação e forte transformação, mudou muito. As famílias mudaram. As relações de namoro viraram ficar. Não se pede mais para namorar, já vai ficando, já vai fazendo tudo e depois a gente resolve se fica junto ou não. Essa revolução
nos afetou como pais, a gente não sabia como orientar os filhos diante de uma situação nova. Nós não tivemos isso com os nossos pais, que são avós dessa molecada. Então, ficou tudo diferente, a gente ficava sem orientação, e muitos pais precisando atender às exigências materiais e se ausentando, portanto, durante muito tempo, às vezes com viagens, ainda não conseguiam se manter próximos dos filhos. Então ficou uma mocidade leviana, que valoriza errado as coisas e desvaloriza o que deveria ser valorizado. As coisas ficaram, como é que é quando você joga fora? Descartáveis. E tem muito jovem que considera que o outro também é descartável. Então, como diz Emmanuel, não proibição, mas orientação, educação. Então os relacionamentos mudaram, as famílias mudaram, tem famílias diferentes, famílias de pais separados que se juntaram, tiveram mais filhos, os filhos de um e os filhos de outro. Não estou dizendo que isso está certo nem que está errado, é diferente. E os filhos dessas relações diferentes também precisam de limite, de orientação, de exemplo, de carinho, de presença. Então essa mocidade, que requeria algo que nós muitas vezes não sabíamos dar, porque ninguém nos ensinou, ficou uma mocidade leviana. Salvo exceção. E a velhice desiludida é justamente a questão da falta de conhecimento acerca do que seja a morte. Alguém daqui tem dúvida que vai morrer? Por que a gente não estuda, então, já que é tão líquido e certo, sobre a morte? A gente estuda, faz colégio, faculdade, pós-graduação, MBA, doutorado, mestrado, para ficar bom em uma situação profissional que vai nos atender o ganha-pão dessa vida. Tudo bem que as aquisições culturais que são do espírito vão me acompanhar, mas o objetivo da faculdade é você ser um profissional para atuar nessa vida. Só. E depois da morte? Porque nós vamos morrer, todos. A gente se preocupa em estudar o que vai ser. Ah, mas você está falando para estudar espiritismo? Não só. Muito antes do Allan Kardec codificar a doutrina espírita, desde a mais remota antiguidade, já nos Vedas, os livros da antiguidade, já falavam sobre reencarnação, sobre pré-existência, pós-existência. Sócrates e Platão foram muito claros nisso. Vários filósofos, filosofias, o budismo, as religiões da Índia. Agora o espiritismo, sabiamente decodificado por Allan Kardec, didaticamente nos colocou a doutrina de forma muito didática e clara, unindo todos esses conceitos que já existiam e outros que ele adicionou, fazendo com que essa doutrina seja um dos vários caminhos para nós raciocinarmos sobre o que vai ser depois. Então, tem uma adaptação de um enigma da Esfinge, que é assim: a Esfinge pergunta: quem sois, de onde vens e para onde vais? Responda-me ou eu te devoro. E devora mesmo. Tenta não saber quem você é, para onde você vai, de onde você vem. Você vai se sentir devorado. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Por que eu sofro isso? Qual é o sentido disso tudo? Por que eu sou filho desse pai e dessa mãe? Por que eu nasci em Campinas? Por que eu nasci no Brasil? Eu quero ir embora daqui. Se eu não vejo sentido, e eu sou materialista e a morte é o fim, é fácil, plausível que eu procure me suicidar e essa seja uma das minhas opções. Porque eu não sei o que vai acontecer depois. Aliás, me ensinaram que é o nada, e o nada é melhor do que eu estou sentindo. Então, eu vou por esse caminho. Então, saber o que a Esfinge pergunta, quem é você? De onde você vem e para onde você vai?
pode resolver um monte de problema. Depressão e suicídio, inclusive. É claro que não é tão simples. As pessoas que estão em estados depressivos, tendentes ao suicídio, precisam de tratamento psiquiátrico, remédios. Mas a parte espiritual não pode ser esquecida. Porque ela que dá todo o sentido. É como o tratamento mediúnico aqui. A pessoa vem para a casa de Jesus, procura o tratamento, faz a orientação, é encaminhada para um tratamento de desobsessão, uma captação. E o pessoal manda fazer o curso. Manda fazer leitura, manda estudar. Porque o tratamento pode ter sucesso. Mas a cura real é além do tratamento. A cura real é a gente mudar a forma de pensar sobre as coisas, adquirir autoconfiança, descobrir um pouco mais sobre quem sou eu, descobrir o sentido da minha vida nesse planeta, nesse momento, descobrir por que o sofrimento, o que é o sofrimento. Quando essas perguntas começam a ser respondidas, ao menos eu consigo raciocinar sobre essas perguntas de forma lógica e racional, que é o que o Espiritismo me permite fazer, muda bastante coisa. Descortina-se horizontes nunca dantes imaginados por muitos de nós. Então vamos continuar com o Emmanuel. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. A própria doença é uma forma do espírito, mais o corpo físico, drenar a desarmonia constante que nasce no nosso pensamento. Quando eu digo nosso pensamento, pessoal, somos nós espíritos. Eu estou aqui falando com vocês, não estou vendo ninguém aqui encarnado. Estou vendo só gente que é espírito eterno. Nós estamos encarnados temporariamente, mas nós somos muito além disso. Nós somos espíritos eternos. Então nosso papo hoje aqui não vai acontecer de encarnado para encarnado, vai acontecer de espírito para espírito eterno. Então, quando o ser humano, quando o espírito pensa continuamente em desequilíbrio, em desarmonia, continuamente, alimenta pessimismo, falta de fé, falta de esperança, só vê defeito, só procura o ruim dos outros, agressividade, falta de tolerância e de paciência. Isso sendo constante, isso causa um estado desarmônico na nossa estrutura, corpo físico mais espírito, que se reflete no corpo físico. Mais dia, menos dia. Esse pensamento desarmonizado vai causar doença. Mas veja, é uma forma de nós, espíritos, possuidores de um corpo físico temporário, drenarmos essa desarmonia constante que nasce do nosso pensamento. Então a doença é uma forma do corpo físico, da estrutura corpo-espírito, tentar se reequilibrar da desarmonia que eu, espírito, estou causando. Então o conhecimento sobre o que seja a doença é interessante, porque eu entendo por que eu estou doente. Eu entendo que a doença quer me trazer algum ensinamento que eu ainda não tenho. Porque, veja só, se não é assim, eu fico doente por acaso, então o acaso existe. Se o acaso existe, nós estamos à mercê do acaso. Então nós vamos começar a acreditar em outras coisas que podem ter acontecido por acaso. Meu pai e minha mãe são pais e mães por acaso, meus. Eu nasci aqui por acaso. Eu tenho os meus problemas por acaso, que aliás eu não os mereço. A vida vira um inferno, e aí o suicídio pode ser uma porta. Agora, se nada é por acaso, até a doença que eu tenho tem sentido. O que ela quer me trazer? O que ela quer me dizer? Todas elas. O que elas querem me mostrar? O que eu estou fazendo para que essa doença tenha me acometido? Alguém me falou assim um dia, não fiz nada, só entrei no elevador com alguém resfriado. E eu peguei. Mas tinha mais gente no elevador com você? Eventualmente tinha, que não ficaram resfriados, como você. Por que você ficou? Eu fui no cinema, tinha alguém tossindo lá, eu fiquei. Tinha mais gente no cinema? Com certeza. E não ficaram.
Ah, então, eu não tinha dormido bem na noite anterior, eu estou sem comer bem há uma semana. Quem escolheu dormir mal? Ah, não foi escolha minha, eu tive que fazer isso, porque afinal de contas eu precisava. Mas não foi você? Quem é você? Espírito imortal. O espírito imortal decide dormir mal. Deve ter lá o seu contexto, mas decide. O espírito imortal decide comer mal. Deve ter lá o seu contexto, mas decide. Então eu fiquei doente porque eu entrei em contato com o vírus da gripe. Por minha escolha espiritual. Eu fiz a escolha e eu fiquei doente. Ou seja, não é por acaso. Nem o resfriado é por acaso. Sem dizer das outras todas, que não vamos falar aqui, senão a gente não toca para frente. Então, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, a maioria dos homens permanece entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Porque se eu não sei para que serve a vida, o que eu faço com aquele troço que reforma íntima? O que eu faço com aquela coisa de... A gente precisa aprender sobre tolerância, paciência, perdão. O que eu faço com isso? Se eu não tenho a menor noção do que seja a vida, o que eu vou fazer com isso? Então, eu perco a encarnação e desencarno em desespero. Alguns livros da coleção André Luiz trazem relatos de desencarnação problemáticas. Às vezes espíritos que são até bons, mas sem o conhecimento que eles poderiam ter buscado, usando bem a ferramenta que Deus nos deu, que é a inteligência, para procurar essas respostas que nós estamos conversando. Não usou, mas foi bom. A desencarnação tem lá o seu atenuante, mas complica, porque eu não tinha conhecimento. Eu não usei a minha inteligência para buscar o conhecimento que eu poderia ter obtido com facilidade. Então, essa falta de interesse por uma cultura que hoje está na ponta dos dedos, está me trazendo consequência. Se eu fui bom, tem vários exemplos do André Luiz, estou me lembrando de um aqui agora, que o elemento, o cidadão era bom, mas ele não sabia nada sobre desencarnação. Não foi para um umbral, não sofreu muito, mas o processo da desencarnação dele foi complicado, porque ele não foi atrás do conhecimento que ele poderia ter ido, o processo. Aí ontem me perguntaram assim na aula, mas o que é mais importante? Eu ser bom ou eu conhecer? Resposta: se você quiser ser bom e conhecer, vai ser tanto mais fácil. Mas entre uma coisa e outra, ser bom é mais importante. Porque se eu souber tudo sobre espiritismo, reencarnação, desencarnação, e for mal, não vai ter jeito de evitar uma desencarnação problemática e uma recepção pior ainda do lado de lá. Então Emmanuel ajudou a gente aqui. Eu vou colocar uma figura que vocês vão intuir o que a gente vai discutir aqui. Pessoal, hoje nós temos 2,5 bilhões de pessoas no planeta que vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, o que nós estamos fazendo com o capitalismo, com as fórmulas sociais que nós temos usado, não está dando muito certo. Porque já faz tanto tempo que a gente está nisso, e ainda nós temos 2,5 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza é assim, vive com menos de $1,90 por dia. Então, é muito complicado isso. Os trilhos vão sempre para o mesmo lugar. Sempre para o mesmo destino. A gente já conhece onde eles vão dar. Os destinos são os mesmos. São caminhos viciados. Sempre foram, desde que foram construídos, e sempre irão para o mesmo lugar. E a gente tem feito muita coisa na nossa vida, como se fôssemos vagões em trilhos. Tudo igual, do mesmo jeito, sabendo onde vai dar, sabendo que aquele resultado não nos atende, e continuamos ainda assim fazendo.
Se a gente quer mudar o resultado, precisa mudar o que vai fazer. Caso contrário, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Isso é um aspecto de respeito para consigo mesmo. Autorrespeito. Eu estou fazendo coisa seguindo preconceito, seguindo paradigma secular no momento de transformação do planeta. Quer exemplo? Eu sou mulher e tenho 30 anos e ainda não casei. E eu estou, nem namorando eu estou. O que meus pais falam? O que os vizinhos falam? O que a família fala? Essa aí já era, né? Por que é obrigada a moça a casar com 30 anos e ter namorado e fazer uma família? Por quê? Porque até hoje os trilhos levaram a isso. E se eu não quero? E se eu não nasci para casar? Né? Quer ver outro exemplo? Eu tenho 40 anos, sou homem e moro na casa do papai. Como assim? Vai trabalhar, rapaz, sai da casa do pai. Por quê? A convivência é interessante? Eu cuido deles, eles cuidam de mim? Por que eu preciso sair? Porque a sociedade me cobra uma postura que ela acha que é correta. Se eu seguir, eu estou seguindo um trilho que eu já sei onde vai dar. Posso dar outros tantos exemplos, vocês conhecem vários outros. Quando a gente faz alguma coisa, porque os outros acham que a gente tem que fazer, geralmente a gente se dá mal. Se eu faço o que o outro acha que eu devo fazer porque eu quero fazer, é outra coisa. Agora, se eu quero fazer outra coisa, e eu faço aquilo que ele quer que eu faça, porque ele quer que eu faça, eu não estou me respeitando. E aí eu caio em depressão. E aí eu fico com baixa autoestima. E aí não tenho segurança. Então, os caminhos que nós vamos ter que passar a trilhar são trilhas que nós vamos construir. Ninguém passou por eles ainda. Nós que vamos fazer. Diferentes. Ainda mais hoje. Com o mundo do jeito que está. Temos que fazer diferente. Temos que fazer do nosso jeito. Esse século é o século do trabalho em equipe, do trabalho em grupo, da diversidade. Aqueles que não conseguirem respeitar a diversidade vão ter complicação. Porque a gente precisa, com 7 bilhões de pessoas, a gente tem que saber trabalhar em grupo, a gente tem que saber conviver e fazer as coisas em conjunto. Mas não é assim que acontece. Então eu vou passar essa aqui para vocês, ó. Que a gente, depois eu volto nessa aí. Olha isso. Professor e os alunos. Estão vendo os alunos lá do fundo? Estão vendo os alunos? Um gato, um elefante, um peixe, uma foca, um macaco, um passarinho e um sapo. O professor diz, para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste. Subir naquela árvore. É até engraçado, né? É assim que a sociedade age com a gente. Todo mundo tem que fazer igual. Se não fizer, marginalizado. Bullying. Se não fizer. Tem o preço. E quando a gente, em sendo, por exemplo, um sapo, vai tentar subir na árvore e não consegue, a gente fica frustrado. Como assim eu não consigo subir na árvore? Eu tenho que conseguir subir na árvore. Gente, você é um sapo. Como é que você vai subir na árvore? Você não tem que subir na árvore. Só praia é outra. É cantar lá no rio. Cada um tem a sua praia, cada um tem a sua característica individual, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua experiência. Não se pode fazer o que os outros fazem, porque a sociedade diz que é assim que tem que fazer. Isso é falta de respeito para comigo mesmo. E aí eu fico mal. Claro que eu fico mal. Papai é advogado, quis que eu fizesse o direito e eu fui fazer porque o papai é advogado. Se eu gosto do direito, perfeito, vou trabalhar com ele no escritório dele, vamos ser felizes juntos. E se eu não gosto? Eu tenho força para dizer para o papai que eu não vou fazer? Porque eu não gosto? Né? Começa por aí. E assim é a sociedade. A moça tem que casar com 30 anos, aí casa errado, porque a pressão, né? A pressão.
Eu quando namoro, posso contar um caso particular meu? Eu namorava fazia 10 anos. 10 anos. Imagina a pressão. Aí, vai casar ou vai enrolar, né? E aí alguns amigos meus que namoravam também bastante tempo, estavam terminando. E aí a minha namorada estava ficando desesperada, porque se eu fizesse igual, ela teria investido 10 anos em mim e não estava dando resultado. E a mãe e o pai, né, aquelas conversas que a gente sabe muito bem onde elas querem chegar, mas não chegam, né? E aí eu casei com 25 anos. Na época, há 30 anos atrás, não era tão cedo assim. Quem casa com 25 hoje? E eu conheço gente que namora há bastante tempo. Se eu for seguir o trilho, eu tenho que casar. Por que eu não posso namorar agora? Com 60, 50, 70? Por quê? Qual o problema? Ah, mas isso não é comum. Ah, então não é comum, não posso fazer? Eu sou diferente? Então esse é um aspecto importantíssimo. A gente fazer o nosso caminho, traçar a nossa trilha. Para fazer trilha tem que desbravar. Tem que desbravar. Porque não é só passar pelo trilho é mais cômodo. Essa é uma grande diferença. Sentar no vagão e passear de trem olhando a paisagem é mais cômodo. Só que a gente sabe onde vai chegar. Fazer trilha é mais complicado. Vai requerer desafio, vai requerer sacrifício. Nós vamos cair, vamos ter que levantar. Vamos ter que usar as ferramentas para fazer trilha. Quais são as ferramentas para fazer trilha? Autossegurança, autoestima, reflexão, bom uso da inteligência, raciocínio. Saber entender que a opinião do outro, com muito respeito, é dele, mas não é a minha. São as ferramentas para se fazer uma trilha. E assim eu faço a minha trilha. Conheço uma pessoa, aliás, hoje está comum isso, jovens que se engajam no mercado de trabalho e conseguem bons postos pelo esforço e formação sólida e de repente se sentem atraídos pelo terceiro setor. Em ONGs que trabalham para o social, em vários aspectos, desde ecologia até atendimento para as classes menos favorecidas. E largam a carreira. Eu conheço uma moça que era diretora de um banco em São Paulo, trabalhava na Avenida Paulista, era um banco de fora, um banco português, e ela era advogada, chefe de todo o corpo de advogados do banco. Eu ia ganhar o salário de um advogado de uma corporação. E ela largou para trabalhar numa ONG, que tem lá os seus trabalhos voluntários no Capão Redondo, na Zona Leste, capacitando pessoas, microempreendedores, carrinho de cachorro-quente, costureira, vendedora, fritadora de coxinha. Ela capacita, então, por essa ONG, esses profissionais, ajuda nas comunidades mais carentes. Vocês acham que ela recebe de salário o que ela tinha na organização que ela trabalhava? Nem a metade. Nem a metade. E o que a família deve falar dela? Ah, essa é louca, né? Essa é louca. Né? Comunista. Essa é louca. Tem que internar no hospício. Isso é real. Isso é um caso que eu conheço. E tem vários assim. São pessoas que estão fazendo a sua trilha. E não estão se contentando com os trilhos. Esse é um aspecto, então, para a gente pensar na questão do autorrespeito. Vou colocar um outro aqui agora, aquele que eu voltei aqui. Vamos falar um pouco de evolução. A gente aprende no Espiritismo que nós temos que evoluir, que nós somos espíritos de terceira ordem, que nós vamos passo a passo, e que a perfeição é o nosso objetivo. Não é assim? Todo mundo aqui vai ser perfeito. Alguém aqui acha que não vai ser? Vai ser. No seu tempo. No seu tempo. Na sua trilha. Mas vai ser. Ah, aliás, antes de falar disso aqui. Coisa interessante. Nós somos espíritos eternos, acabei de falar, né? Eternidade é muito tempo. Quanto tempo a gente vai levar para chegar à perfeição? Bastante.
milhares de anos, sendo otimista. Custe o que custar, demore o que demorar. Quando a gente chegar à perfeição, o que sobra para a gente? A eternidade. Ou seja, nós vamos ser perfeitos muito mais tempo do que nós vamos gastar para atingir a perfeição. Já pensaram nisso? Posso demorar 1 milhão de anos. Posso demorar 10 milhões de anos. Quando eu atingir, eu vou ter a eternidade para ser perfeito. E um dos atributos da perfeição é felicidade constante e inalterável. Pensa nisso. Quando eu chegar lá, eu vou ter toda a eternidade para ser feliz. Então calma. O espírito ansioso, aí a gente vê. Todo mundo conhece todo mundo aqui? Einstein, Isaac Newton, são todos enviados aqui de Jesus. Chico Xavier, Francisco de Assis, Allan Kardec, Emmanuel, Martin Luther King, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Eurípides Barçanufo e Gandhi. Todos eles aqui espíritos de luz. Todos eles aqui enviados de Jesus. A gente vê isso e quer ser igual nessa vida. Nessa vida. Jesus, a gente já deixa um pouquinho para depois, porque a gente já viu que não vai dar mesmo. Mas igual a esses aqui, eu acho que dá. E a gente sai atrás disso. Sabe? Como se fosse possível chegar nesse nível em uma encarnação. Salvo alguma santidade que esteja entre nós aqui essa noite, vocês me desculpem se tiver, que já está chegando aqui no nível deles, nós todos aqui estamos no mesmo nível assim, olha, para chegar nesse patamar aqui, falta quem sabe umas 15 encarnações, 20 mínimo, né? É rapidinho. Agora, o ansioso que manda um WhatsApp e quer receber a resposta em 5 minutos, não consegue esperar. E aí? E aí é assim. Como assim eu errei outra vez? Como assim eu fiz de novo? Eu não aprendi lá na casa de Jesus que não é assim que faz? Eu não estou lendo na obra da codificação? Eu não estou lendo na obra de André Luiz, Emmanuel, que não é assim que faz? Como assim eu não consigo fazer? De novo. Cuidado. Cuidado. Porque o conhecimento da evolução, da perfeição, dos estados de maior evolução, pode nos causar ansiedade. E essa ansiedade pode nos fazer cair nessas situações de depressão. Porque eu não consigo. Começo a não me achar capaz. Pessoal, sabe aquela passagem do Evangelho, quando Jesus chegou de barco na região de Gadara e ele foi procurado, assim que ele chegou, por um rapaz obsedado, e ele perguntou assim para o rapaz: como é seu nome? E ele disse assim: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Lembra essa passagem, né? Pessoal, Legião é o nosso nome também, sabe por quê? Hoje nós temos a nossa personalidade formada. Nós temos nossa profissão, nosso nome, nosso estado civil, nossa família. Sabemos do que nós gostamos. Sabemos quem nós somos, homem, mulher, bonito, feio, velho, moço, cabelo branco, ainda não tem cabelo. A gente sabe. Tudo isso compõe esta personalidade. Século 21. Vamos pensar. O que será que eu fui no século 19? Como era meu nome? Eu era homem?
Do que eu gostava? Com quem eu estava? Qual era a minha religião? Que língua eu falava? Qual era meu hobby? Eu tinha? Eu era pobre? Eu era rico? Por onde eu andava? Qual era a minha nacionalidade? Era uma outra personalidade. E acredite, ela está aí. E vou mais longe. Século XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII. Onde eu quero chegar? Existem muitas histórias, muita experiência, muita desilusão, muita conquista, muito trauma, muito medo, muitas conexões, muitas desconexões dentro de nós. Porque todas essas personalidades estão aí. São aquela multidão que nós falamos aqui no começo, que anda agitada dentro da gente. Às vezes a gente quer uma coisa, 3/4 de nós quer outra. Está todo mundo aí. E às vezes a gente entra numa situação de autotranse. Sabe, autotranse. Então, acontece alguma coisa na minha vida, e eu assumo uma personalidade lá de trás, que já era para ter ficado enterrada, mas ela vem e eu sou médium de mim mesmo. Então eu assumo aquela personalidade que eu já tive na vida lá atrás. Só que de repente ela me coube e eu achei cômodo e eu assumi. Temos que ter cuidado. O conhecimento de que nós já fomos muitos. Claro que a essência sempre é a mesma e evoluindo, mas as personalidades, o nome, o sexo, a profissão, a nacionalidade e tudo mais que nos forma a personalidade foi diferente em muitas vidas. E está tudo aqui dentro. Então nós temos que ter esse conhecimento, porque isso ajuda muito. Isso ajuda muito. As tendências que nós identificamos em nós são essas personalidades que estão gritando para se manifestar. E nem sempre é interessante, porque aquilo já foi, precisa enterrar. E agora é diferente. Então esse conhecimento é interessante para a gente também procurar se autorrespeitar, porque é real. Isso eu vou pular. Pessoal, em 1968, ninguém daqui era nascido. Houve uma experiência dos Estados Unidos chamada Apollo 8. Não era Apollo 11 que veio a pousar na Lua. Apollo 8 consistia no seguinte: a espaçonave ia sair daqui, o foguete ia sair daqui, eles iam circundar a Lua e voltar para a Terra. Com todos os experimentos que eles tinham que fazer naquela data. Ouvindo o depoimento de um dos astronautas, que ficava na nave, responsável por tirar as fotos, a nave fazia assim, né? Então ele tirava a foto do Sol, da Terra, da Lua, da Terra, da Sul. Ele disse assim: eu vou mandar para a Terra a foto da Terra vista da Lua. Ninguém tinha visto isso em 1968. Não tinha estação espacial internacional que mandava foto toda hora. Ninguém tinha visto isso. E eles mandaram essa foto. Isso é o solo lunar. E a Terra lá atrás. Imagina o impacto na televisão preto e branco, né? Porque naquela época acho que nem televisão a cores tinha. Aqui no Brasil não tinha, lá fora talvez. Imagina o impacto dos terráqueos olhando pela primeira vez a imagem do seu planeta visto lá do espaço. Olha isso. Eu vivo lá. É lá que eu respiro. É lá, olha.
Porque estava naquela ânsia de nós vamos para o espaço, nós vamos conquistar o espaço, daqui a pouco nós estamos indo para Marte, e vamos lá, gente, para o espaço, e vamos para a Lua, e que legal. A hora que ele fez isso aqui, virou a câmera para a Terra e mostrou, gente, ele disse assim, o astronauta, esse não era o objetivo da viagem, mas podia muito bem ser o único. Porque isso aqui trouxe uma noção de realidade, de perspectiva, para quem tinha olhos de ver, que nunca tinha acontecido antes. Olhar o seu planeta lá do alto. Eu proponho para vocês um exercício. Vamos fazer igual o astronauta fez. E em vez da gente ficar extasiado com a viagem, vamos virar a câmera para nós. Esquecer um pouco das conquistas, dos relacionamentos, dos problemas, das conexões, das desconexões, das brigas, dos desentendimentos, do trânsito. Vira a câmera para si. Quem sou eu? O que eu tenho aqui dentro? Olha. Eu tenho me desrespeitado? O astronauta disse assim, curioso, que lá de cima eu não vejo as linhas que separam os países. E a gente precisa parar de brincar de fragmentação. Porque lá de cima a gente só vê a terra. Ali é água, aqui é terra. É o que dá para notar. Eu não sei onde termina a França e começa a Espanha, e onde termina a Espanha começa Portugal, onde termina o Brasil começa a Venezuela. Eu não vejo isso lá de cima, eu vejo a terra. Olha que visão que ele teve lá do espaço. Ah, mas ele disse assim, o que eu vejo lá do espaço é a degradação. Isso eu vejo. O desmatamento, as erosões, isso eu vejo. Olha, vamos fazer esse raciocínio para nós. O que a gente vê dentro de nós? Fragmentação? Eu não me entendo? Eu não gosto de mim? Eu sou fragmentado dentro do meu coração? Eu não consigo me relacionar bem com os outros? Eu tenho agredido o meu ecossistema? Como é que eu estou nessa relação? Então é uma coisa interessante para a gente pensar e fazer o paralelo do astronauta. Olha aqui. Essa é uma estátua que fica lá em Genebra, na Suíça. Chama Melancolia, do Albert George. Não precisava falar nada, né? Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo o quê? O que eu vejo? Vazio? Ou eu vejo essência? Eu vejo experiência? Porque veja só, não tem coisa mais preocupante do que eu saber que eu tenho toda essa multidão dentro de mim, que significa todas as vidas que eu já tive, e não ter essência, não ter conteúdo. Isso é um problema, é preocupante. Isso causa depressão, isso causa suicídio. Cuidar da aparência é bom, a vaidade comedida, tudo bem, mas a desmedida, eu só cuido do exterior e não cuido do interior. O que eu tenho aqui dentro? Quais são os meus... Qual é a minha filosofia de vida? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus medos? Quais são os meus traumas? Qual é o sentido que eu dou para a minha jornada? Isso é a essência. Coisa interessante, dificilmente a gente vê uma pessoa, por mais livrarias que nós tenhamos, que tem café, tudo junto, que você pode pegar um livro, sentar e ler, por mais facilidades que nós tenhamos de ter o livro nas mãos, pouca gente lê. Pouca gente lê. Outro dia eu estava vendo na rádio CBN, aquele das 9 lá, aquele pessoal que fala. Quantos livros você lê por ano? Ah, eu leio 100. Também não precisa exagerar. O outro eu leio 80, 40. Ah, eu leio um por mês, 12. É o mínimo, era isso aí. Um por mês dá 12.
Quantos livros nós lemos? Tem uma cena, num filme americano, que eu não vou me lembrar agora o nome, o professor está dizendo assim para os alunos da classe: nós não podemos perder o costume de ler. Porque enquanto a gente lê, tudo aquilo que está escrito, dentro do nosso raciocínio, vai tomando forma. A gente cria os lugares, cria as fisionomias, cria todo o cenário onde aquela história vai se colocar dentro da nossa leitura. Isso é constante e imperceptível, é automático. Quando a gente senta em frente à televisão, não precisa criar nada, vem tudo pronto. E a gente abre mão da capacidade de criação constante que a leitura nos traz. Então, se a gente para de ler e troca o livro pela televisão, temos problema. Perdemos capacidade cognitiva, perdemos capacidade criativa, emburrecemos. Essa é a cena que ele coloca lá no filme. E é muito profundo. Isso é verdadeiro. O livro, o bom livro, nos traz conteúdo. Conteúdo. Vocês querem ver? Procura observar as conversas que nós temos nos nossos grupos sociais. Famílias, amigos, todos os grupos sociais. Por onde as conversas andam? Pela superficialidade? Pelo pessimismo? Quem conversa sobre traumas? Quem troca ideias sobre decepções? Quem troca ideias sobre essência? Quem é você? Tenta fazer um teste quando você chegar em casa hoje, com seu marido, sua esposa, seu namorado. Vamos conversar. Quem é você? Eu sou fulano. Não falei seu nome. Eu trabalho em tal. Não, eu não quero saber onde você trabalha. Na minha profissão. Não quero saber qual é a sua profissão. Eu sou pai. Não quero saber qual é a sua máscara familiar. Fala para mim quem é você. Quem é você, na essência. Eu quero saber a essência, o que não está aqui. A personalidade que vai ficar no caixão, eu não quero saber. Eu quero saber da sua essência. O que você pensa da vida? Qual é o sentido disso tudo para você? Quais são os seus medos? O que te apavora? O que te faz feliz? O que te faz ficar alegre? Esse papo é legal. Nossos papos são assim? Os nossos acho que são, os seus também são, não são? Eu falei outro dia lá numa outra casa sobre isso e a pessoa falou assim: não, o meu não é assim. Mas aqui eu acho que são, né? Legal. Eu pulei um aqui atrás? Não, vamos aqui. Fizeram um estudo em Harvard. Na verdade, o cara que fez esse estudo chama Otto Scharmer. Ele é um alemão austríaco. E ele entrevistou muita gente, centenas de pessoas, e ele escreveu uma teoria, publicou livro, e levou essa teoria para o MIT, lá em Boston. E ele então está desenvolvendo essa teoria, que já está sendo aplicada em várias ONGs, em várias iniciativas governamentais e empresas particulares. Isso já chama Teoria U. Vou voltar nesse jovenzinho aí daqui a pouco. A Teoria U consiste no seguinte: é um U, né? Isso pode ser aplicado para uma situação de conflito, isso pode ser aplicado para uma simples reunião, isso pode ser aplicado para qualquer situação empresarial, familiar, governamental, enfim, qualquer situação. Quando nós nos deparamos com uma situação, o que nós fazemos? A gente ouve e já sai dando opinião, já sai falando sem refletir, não é? Então ele fala que, na minha opinião, a descida do U, que a descida é assim: eu começo a situação lá, vou fazer uma porção de situações aqui que nós vamos estudar e vamos sair lá na outra ponta. A descida do U é observação, percepção, sem julgamento, sem preconceito,
sem nenhuma polarização. Ouvir. Ouvir. A gente faz isso. Quando a gente vê uma situação, a gente já sai julgando. O que a gente faz? Pega aquela situação, coloca no vagão do trilho, já sabe onde vai dar, e segue o paradigma antigo, que sempre está dando no mesmo lugar. A proposta dele é diferente. A proposta dele é: observa, com calma, segura a ânsia de falar. Nessa fase, percepção, input, download. Vocês entendem esses termos hoje, né? Input, download. Vocês estão recebendo informação daquela situação. De novo, pode ser uma simples reunião, onde as pessoas estão falando. E você presta atenção. Vocês já participaram de reunião, todo mundo quer falar ao mesmo tempo? Acho que não, né? Só aqui na Casa de Jesus que tem, né, Malu? Só aqui que todo mundo quer falar junto. Um não respeita a fala do outro. Aí fala com o cara do lado, faz conversa paralela. A reunião vira Ninguém tem paciência para escutar e sentir a mensagem que o outro está querendo passar. Porque a mensagem que ele está querendo passar nem sempre está clara pelas palavras que ele usa. Isso é uma coisa. Aquele livro, O Monge Executivo, tem uma passagem no livro que ele fala sobre reunião. Então o monge estava lá no mosteiro, sendo orientado o executivo estava no mosteiro, sendo orientado pelo monge. E nas reuniões que eles faziam, com o pessoal que estava lá no mosteiro, em retiro espiritual, tinha reuniões. E cada um sabia a hora de falar. E o monge falava assim: é como se fosse uma bola. E é a bola da vez. Sabe a bola da vez? Ela não passa de um para o outro de forma contínua. É aleatório. Você vai falar a hora que a bola da vez estiver com você. Como é que eu vou saber? Sente. Sente. Ouve. Observa. Input. Só. A gente não tem costume de fazer isso. No segundo passo, depois, então, que eu observei, que eu recebi as informações, sem preconceito, eu estou cheio de informações. Aí então, eu vou começar a refletir sobre aquilo que eu já, com calma, coloquei para dentro. Eu vou ponderar. E aí esse Otto Scharmer fala: abre o coração e a mente. Veja, uma pessoa do MIT falando sobre abrir coração e a mente. Use a sua intuição. Deixe fluir da essência. Ele fala isso lá no MIT. Deixa fluir da essência. Aí eu coloquei ali: lembra da multidão? Quem sabe se nessa multidão que você tem aí dentro de você, algum dia, lá atrás, alguém desses que moram dentro de nós, não pode dar uma dica. Mas se eu não estiver aberto para receber, quem sabe se o nosso guia também não pode dar uma dica nesse momento, onde eu estou refletindo e ponderando sobre aquilo que eu obtive de informação sobre aquela questão, aquele conflito, aquele projeto. Pode se aplicar a todas as situações. E aí eu coloco aqui: o sentimento de gratidão é importante nesse momento. Porque veja, nós estamos num processo. Eu vou tomar uma decisão, estou prestes a ter uma decisão, vou contribuir para o processo, tive a capacidade de ouvir, vou ser co-criador de uma solução. Obrigado, Senhor, por eu poder estar fazendo parte desse processo e sendo um agente ativo de uma modificação, de uma mudança. Eu estou co-criando uma nova realidade. Então gratidão cabe aqui, porque ela vai ajudar eu a abrir o coração. E aqui eu coloco doutrina espírita. Quando eu ouvi, observei sem polarização e entrei na fase de reflexão e ponderação, aqui eu vou usar o que eu já estudei de espiritismo. Porque eu tenho esse conhecimento, nós todos, então a gente consegue refletir sem julgamentos sobre o que a gente tem, usando inclusive a doutrina espírita, que nos dá todos esses raciocínios que a gente está comentando aqui nessa 1 hora de conversa.
Então aqui é o momento de refletir, ponderar, abrir o coração, abrir a mente, fazer a mente e o coração conversarem. E aí, eu posso começar a pensar em ter um plano de ação, em tomar uma atitude com tranquilidade, com disciplina. Por que disciplina? Porque se eu evitei de falar e de julgar aqui, eu não posso aqui julgar. Eu tenho que começar a colocar as minhas conclusões de uma forma tranquila e serena. Emmanuel escreveu um capítulo nesse livro Fonte Viva, Sede Serenos. Com serenidade e disciplina, nós vamos criar uma nova realidade. Isso pode ser aplicado só para nós, ou pode ser aplicado para um grupo de pessoas. Parece óbvio, mas não é usado. O cara lá mesmo fala, parece óbvio, mas ninguém faz isso. Todo mundo quer partir para o plano de ação sem ter sequer feito uma avaliação da situação. Todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que sabe. E já para sair agindo sem uma ponderação. Calma, sem ansiosidade. Esse é um processo, chama-se Teoria U. Tá na moda, nas corporações. Vocês vão ouvir falar disso, eventualmente. Mas é uma coisa que eu dei uma adaptada e trouxe para a nossa realidade, porque eu acho que cabe nessa questão do autorrespeito. Porque faz com que a gente tenha eficácia nos nossos relacionamentos sociais, nos nossos processos profissionais, nas nossas conexões pessoais. Isso aqui é interessante. Bom, eu pulei uma parte aqui que eu quero falar para vocês, que já é o finalzinho. Aqui. Um outro estudo, 724 cidadãos foram reunidos há 75 anos atrás e começaram a ser avaliados desde o princípio. Ficha médica, costumes, condição, quem eram os pais, onde moravam. E assim eles foram a cada 2 anos sendo reavaliados durante 75 anos. O grupo não sabia, o grupo de pesquisadores não sabia o que eles iriam encontrar. A pesquisa começou sabendo que existiam muitos objetivos a serem atingidos, mas não sabiam direito quais eram os objetivos. Era uma teoria U aqui. Vamos observar a vida onde a gente vai. E começaram a fazer essa pesquisa. Uma informação recente. Perguntaram para essa geração Y, geração Z, que são os mais novos, o que é preciso para ser feliz? 80% falou ser rico. 50% falou ser famoso. Veja só. Por que eu disse isso? Porque nessa pesquisa, a conclusão desses pesquisadores, 75 anos depois, a 4ª geração de pesquisadores, e a pesquisa milagrosamente continuou, de geração após geração, concluiu que o principal fator para nos manter saudáveis, física e mentalmente, são os relacionamentos verdadeiros e profundos. Quanto mais relacionamentos nós tivermos, verdadeiros e profundos, não superficiais, mais nós vamos ter saúde física e mental. 75 anos de pesquisa, e eles fizeram esse estudo e tiveram essa conclusão. Relacionamentos. Passaram por vários, passaram pela solidão, e o que eles dizem sobre a solidão? A solidão causa perda de memória, perda de capacidade cognitiva, doenças. Você pode estar solitário numa multidão, dentro de uma família. Então por isso que as relações têm que ser verdadeiras e profundas. Você pode se sentir solitário dentro de uma família. Por isso que tem que se cuidar para que essa conexão seja forte. Então, aos 50 de idade,
Aqueles que tinham os melhores relacionamentos, eram os mais saudáveis aos 80 anos. Desses 724 iniciais, 60, na faixa dos 90 anos, ainda vivem. Alguns deles se tornaram pedreiros, outros se tornaram executivos, outros se tornaram médicos, outros se tornaram engenheiros. Alguns saíram da base da pirâmide social e foram até o topo, outros fizeram o caminho contrário. E eles continuaram a pesquisa considerando todos esses aspectos, em todas as classes, com todas as características diferentes, olhando toda a diversidade do universo pesquisado. E chegaram a essa conclusão. Olha que coisa interessante. Bom, Papai do Céu nos colocou num planeta de 7 bilhões de habitantes. E esses caras vêm e falam assim que os relacionamentos verdadeiros e profundos podem me causar bem-estar, saúde, felicidade. Que legal, Papai do Céu, porque Ele me colocou num planeta onde, com tanta gente, fica fácil me relacionar. É só querer. Eu não preciso andar 5 quilômetros para conhecer alguém. Estamos aqui. Hoje nós somos aqui. Quantos? 150 pessoas? 200 pessoas? Talvez mais. Estamos aqui, numa cidade populosa como a nossa, 1 milhão de habitantes. Não dá para não conhecer. Eu só não me relaciono quando eu não quero. Eu só mantenho as minhas relações frágeis e frias quando eu quero. Essa pesquisa é interessante. Vamos falar das relações que Jesus exemplificava quando Ele esteve aqui. E já concluindo a palestra. Ele aceitava pessoas de má vida, que eram ditas na época. Prostitutas, cobradores de impostos, ou seja, trilho. Olha, não pode conversar com mulheres. Ele conversava. Lá na fonte, com a samaritana. Os apóstolos deviam ter chegado. Mestre, o que você está fazendo? Conversando com mulher? Você não sabe que o nosso costume não permite que isso seja feito fora da presença dos pais e dos irmãos? Como assim você conversa com as... Trilho para Jesus não tinha. Ele falava nas sinagogas e ele falava debaixo da árvore, na beira do lago de Genezaré, para todo mundo que quisesse ouvir, desde as autoridades judaicas, soldados romanos, pescadores simples, agricultores, prostitutas, de novo, quem quiser, ele estava lá, sem fazer nenhum tipo de seleção. Ele aceitava, no seu relacionamento mais íntimo, pessoas muito simples, como Pedro e todos os outros apóstolos que eram pescadores. Ele aceitava, no seu grupo de apóstolos, que eram seus amigos mais íntimos, um cobrador de impostos, que era pessoa de má vida, como diziam na época. Levi, que depois virou Mateus. Ele aceitava, no seu relacionamento mais íntimo, uma prostituta, Maria Madalena. Trilhos para Jesus? Nunca vi. Ele fazia a trilha, ele mostrava para a gente, através do exemplo dele, como é que tem que fazer. E na questão dos relacionamentos, veja, como é que a gente faz com os nossos relacionamentos? Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, não pensa como a gente pensa, não faz como nós gostaríamos que fosse, o que a gente faz? Se afasta, briga, conflito, evita, não é assim? Jesus sabia que ele ia ser abandonado, traído e negado. Ele não expulsou nenhum dos apóstolos, incluindo Judas, do seu grupo mais íntimo. Na última ceia, momentos antes de Judas entregar Jesus e os soldados irem lá para aprisionar Jesus, ele estava com todos eles, ele tinha acabado de lavar os pés de todos eles, demonstrando que o líder, o primeiro, tem que ser o último, aquele que serve.
Ele fez isso com todos. Ele estava conversando com eles e de repente ele disse: hoje ainda, o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser crucificado. Como assim? Pedro disse. Como assim, mestre? Eu não vou permitir que isso aconteça. Pedro, é assim que tem que ser. Não, mestre, para cima de mim não, para com isso, eu não vou. Pedro, antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Mas fica aqui, eu gosto de você. Fica aqui. Você ainda vai ser aquele que vai fazer toda aquela casa do caminho funcionar. Judas, vem cá, Judas. Vamos comer o pãozinho aqui junto. Ó. Pega aqui. Pega na mão dele. O que você tem que fazer, faça. Não expulsou ninguém. Todo mundo era amigo. Isso é consciência do potencial de regeneração do ser humano. Ele sabia em que todos eles iriam se tornar. E nós? O que a gente faz com os nossos relacionamentos? Com as nossas conexões? Somos exigentes demais? A gente coloca as relações num grau de profundidade que vai nos causar saúde mental e física no futuro? Ou a gente vive numa multidão, mas isolados e solitários? Respeito para com os outros e para com nós mesmos. Pessoal, eu espero que essas reflexões, que são poucas, longe de mim querer abordar todo esse tema complexo, mas eu espero que essas reflexões possam ter sido úteis de alguma forma, porque é esse o objetivo dessas noites, dessas palestras que a gente faz aqui de quarta e domingo, é obter linhas de raciocínio, sementes que germinam para que a gente se torne melhor a cada dia, buscando aqui, tanto quanto em outras fontes de luz, um pouco de luz para a nossa convivência e para a gente caminhar juntos para o mesmo objetivo, que é a perfeição. Que custe o que custar, ela vai chegar. Obrigado, gente.